Salve minha gente, sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e antes da gente continuar a leitura do livro do Josué, por favor, assista o vídeo até o final, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe este e os outros vídeos nas suas redes sociais e no final veja aí o que devemos comentar hoje. Josué, capítulo 7. A cobiça corrompe. Os israelitas cometeram um ato de infidelidade quanto às coisas consagradas ao extermínio. Acã, filho de Carme, neto de Zabdi, bisneto de Zaré, da tribo de Judá, se apossou de coisas consagradas. E a ira de Javé se acendeu contra os israelitas. De Jericó, Josué mandou alguns homens até Rai, que está perto de Bet-Aven, ao leste de Betel, e lhes ordenou: subam para espionar a terra. Os homens subiram e espionaram Rai. Voltando a Josué, lhe disseram: não é preciso que todo o povo suba. Bastam 2 ou 3 mil homens para conquistar Rai. Não é necessário cansar todo o povo, porque eles são poucos. Então foram para Rai cerca de 3 mil homens do povo, mas tiveram que fugir diante dos habitantes de Rai. Os homens de Rai mataram 36 deles e perseguiram os outros, desde a porta da cidade até Sabarim, derrotando-os na descida. O coração do povo se derreteu e ficou como água. Então Josué rasgou as roupas e prostrou-se com o rosto por terra diante da arca de Javé até o entardecer. Junto com ele estavam os anciãos de Israel, jogando pó sobre suas cabeças. Josué suplicou: ah, Senhor Javé, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar na mão dos amorreus e nos fazer perecer? Oxalá nos tivéssemos contentado em ficar no outro lado do Jordão. Perdão, Senhor. O que vou dizer depois que Israel virou as costas diante dos inimigos? Os cananeus e todos os habitantes da terra vão ouvir isso. Farão um cerco contra nós e apagarão o nosso nome da terra. E o que farás tu com teu grande nome? Javé respondeu a Josué: levante-se. O que é que você está fazendo aí com o rosto por terra? Israel pecou. Eles violaram a aliança que eu lhes ordenara. Pegaram coisas consagradas ao extermínio, roubaram e esconderam, colocando-as entre as coisas deles. Por isso os israelitas não poderão resistir aos inimigos. Fugirão dos inimigos, porque se tornaram consagrados ao extermínio. Não ficarei mais no meio de vocês, se não fizerem desaparecer do meio de vocês o que foi consagrado ao extermínio. Levante-se e purifique o povo, dizendo-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz Javé, o Deus de Israel: há uma coisa consagrada ao extermínio no meio de vocês, Israel. E vocês não poderão resistir aos inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas consagradas ao extermínio. Pela manhã, vocês se aproximarão por tribos. A tribo que Javé indicar por sorte se aproximará por clãs. O clã que Javé indicar por sorte se aproximará por famílias. A família que Javé indicar por sorte se aproximará por pessoas. Quem for indicado por sorte como responsável pela coisa consagrada ao extermínio, será queimado com tudo o que possui, porque violou a aliança de Javé e cometeu uma infâmia em Israel. Josué levantou-se de madrugada e fez Israel aproximar-se por tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Fazendo os clãs de Judá se aproximar, a sorte caiu sobre o clã de Zaré. Fazendo o clã de Zaré se aproximar por famílias, a sorte caiu sobre a família de Zabdi. Fazendo a família de Zabdi aproximar-se, pessoa por pessoa, a sorte caiu sobre Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zaré, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória a Javé, Deus de Israel, e apresente-lhe a confissão. Conte-me o que foi que você fez e não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra Javé, Deus de Israel, pois fiz o seguinte: entre os despojos vi uma capa babilônica muito bonita, 200 moedas de prata e uma barra de ouro que pesava meio quilo, e os cobicei e peguei. Então
estão escondidos no chão, no meio da minha tenda, com prata por baixo. Josué mandou alguns que foram correndo à tenda, e tudo estava escondido com a prata por baixo. Pegaram então os objetos do meio da tenda e os levaram a Josué e a todos os israelitas, colocando-os diante de Javé. Josué então pegou Acã, bisneto de Zaré, com a prata, a capa e a barra de ouro, bem como seus filhos e filhas, seus bois, jumentos e ovelhas, sua tenda e tudo o que possuía. Em companhia de todo Israel fez que subissem ao vale do Acor, e Josué lhe disse: Você nos desgraçou, por isso hoje mesmo Javé desgraçará você. Então todo Israel apedrejou Acã, e depois de apedrejá-lo o queimaram. Em seguida levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Foi assim que Javé aplacou o furor de sua ira. Por isso esse lugar se chamava Vale de Acor até o dia de hoje. Capítulo 8. Estratégia da conquista. Javé disse a Josué: Não tenha medo e não se acovarde. Leve com você todos os guerreiros. Levante-se e suba contra Ai. Veja, eu estou entregando em suas mãos o rei de Ai, junto com o povo, a cidade e as terras dele. Faça com Ai e o seu rei, como você fez com Jericó e o seu rei. Vocês poderão pegar para si os despojos e o gado. Preparem uma emboscada contra a cidade por trás dela. Josué e os guerreiros se prepararam para atacar Ai. Josué escondeu 30.000 guerreiros valentes e os enviou durante a noite, ordenando: Atenção! Preparem uma emboscada atrás da cidade. Não se distanciem muito da cidade e fiquem de prontidão. Eu e o meu pessoal nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem ao nosso encontro como da primeira vez, nós vamos fugir deles, e eles vão nos perseguir. Assim, os atrairemos para longe da cidade, pois pensarão: estão fugindo de nós como da primeira vez. Então vocês sairão da emboscada e se apossarão da cidade. Javé, seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, vocês a incendiarão, agindo de acordo com a palavra de Javé. Vejam que isso é uma ordem. Josué os enviou e eles foram se colocar no lugar da emboscada, entre Betel e Ai, a oeste de Ai. Entretanto, Josué passou a noite no meio do povo. No dia seguinte, levantou-se de madrugada e passou revista ao povo. Depois, junto com os anciãos de Israel, subiu contra Ai à frente do povo. Todos os guerreiros que ficaram com ele subiram também e foram se aproximando bem na frente da cidade, e acamparam ao norte de Ai. Entre eles e Ai havia um vale. Josué havia tomado cerca de 5.000 homens e os colocara de emboscada entre Betel e Ai, a oeste da cidade. O povo ficou no acampamento maior ao norte da cidade e a emboscada a oeste da cidade. Nessa noite, Josué foi até o meio do vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todo o povo da cidade se levantaram depressa. Saíram para ir ao encontro de Israel e dar combate na descida. Diante do deserto, o rei, porém, não sabia que havia uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel, fingindo-se derrotados, fugiram pelo caminho do deserto. Todo o povo da cidade saiu gritando e perseguindo os israelitas. Ao perseguir Josué, eles se afastaram da cidade. Em Ai não ficou um homem sequer. Todos saíram perseguindo Israel, e ao perseguir Israel deixaram a cidade aberta. Então Javé disse a Josué: Estenda contra Ai a lança que você tem na mão, pois eu vou entregar a você essa cidade. E Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. Quando ele estendeu a mão, os que estavam na emboscada saíram correndo do seu lugar, entraram na cidade, a tomaram e a incendiaram rapidamente. Os homens de Ai viraram para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu. Ninguém deles sabia para que lado escapar, pois o povo que fugia para o deserto voltou para atacar os perseguidores. Vendo que os homens da emboscada tinham tomado a cidade, pois da cidade a fumaça subia, Josué e todo Israel voltaram e atacaram os homens de Ai.
Os outros que estavam na cidade saíram, fazendo os homens de Ai ficarem encurralados entre os israelitas, que os derrotaram a ponto de não sobrar nenhum sobrevivente ou fugitivo. O rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai no campo, no deserto onde eles os haviam perseguido, e depois que todos eles caíram ao fio da espada, os israelitas voltaram para Ai e passaram ao fio da espada toda a população. O total dos que caíram nesse dia entre homens e mulheres foi de 12.000, isto é, toda a população de Ai. Josué não retirou a mão com que havia estendido a lança, enquanto não foram eliminados todos os habitantes de Ai. Entretanto, Josué tomou como saque o gado e os despojos dessa cidade, como Javé havia ordenado a Josué. Josué incendiou Ai e a reduziu para sempre a um monte de ruínas, que permanece até o dia de hoje. Quanto ao rei de Ai, mandou pendurá-lo numa árvore até o entardecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que descessem da árvore o cadáver. E jogaram o cadáver à porta da cidade e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. O culto e a constituição da nova sociedade. Josué construiu então para Javé, Deus de Israel, um altar no monte Ebal, conforme Moisés, servo de Javé, havia ordenado aos israelitas, segundo o que está escrito nos livros da lei de Moisés. Um altar de pedras brutas, sobre as quais nenhum instrumento de ferro tenha sido passado, e sobre eles ofereceram holocaustos a Javé e apresentaram sacrifícios de comunhão. Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da lei que Moisés havia escrito diante dos israelitas. Todo Israel, com os anciãos, os oficiais e os juízes, estava de ambos os lados da arca, diante dos sacerdotes levitas, que carregavam a arca da aliança de Javé. E estavam juntos, tanto imigrantes como nativos, metade deles diante do monte Garizim e a outra metade diante do monte Ebal, conforme tinha ordenado Moisés, servo de Javé, quando abençoou o povo de Israel pela primeira vez. A seguir, Josué leu todas as palavras da lei, as bênçãos e maldições, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Josué não omitiu nenhuma palavra que Moisés tinha ordenado. Leu tudo para a Assembleia de Israel, inclusive para as mulheres, crianças e imigrantes que viviam com eles. Muito bem, terminamos então estes 2 capítulos. Agradeço a você aí que acompanhou o vídeo até aqui. Não se esqueça aí de deixar o seu like e comente. Continuo na leitura, tá bom? Grande abraço a você, até o vídeo de amanhã aí.